Minha esposa quer se tornar dona de casa em tempo integral, depois de anos estudando para se tornar médica, mas sou totalmente contra. Postagem original em 8 de janeiro de 2024. Olá, eu tenho 32 anos e minha esposa tem 31, e estamos juntas desde o nosso segundo ano do ensino médio. Pelo que me lembro, ela sempre quis ser médica, e especificamente uma médica pediatra. Enquanto eu continuava mudando de ideia e estava continuamente insegura sobre o que queria, minha esposa era extremamente dedicada em querer ser médica pediatra. Eu a via estudar muito na faculdade e chorar de frustração enquanto estudava. Vê-la trabalhar tão duro me deu motivação para terminar a escola e me tornar advogada. Fomos as maiores apoiadoras uma da outra durante toda essa jornada. Desde trabalhar fazendo bicos para nos sustentar, ter encontros baratos no parque e chorar de estresse e frustração, foi como se finalmente visse o fim do túnel com minha parceira ao meu lado o tempo todo. Nós nos casamos logo depois que me formei na faculdade de Direito e começamos a morar em um lugar maior, com o dinheiro que tínhamos economizado juntas. Ela terminou seu estágio este ano e está prestes a se tornar legalmente uma médica licenciada. No entanto, sua alegria em se tornar médica mudou de repente. Não tenho certeza de quando sua obsessão em se tornar uma dona de casa começou, mas vê-la deixar de ser uma mulher voltada para a carreira com esperanças e sonhos para querer se tornar uma dona de casa foi um choque para mim. Eu simplesmente não conseguia entender o que poderia fazê-la mudar de ideia tão repentinamente. Tentei perguntar sobre isso e ela disse algo como: "Eu só quero cozinhar e limpar para você e viver uma vida simples." Presumi que talvez ela estivesse se sentindo solitária, já que tenho trabalhado muito. Então disse a ela que teríamos mais encontros e passaríamos mais tempo juntas. Mas ela continuou insistindo que queria ser dona de casa. Não me entenda mal, não acho que haja nada de errado em ser dona de casa. Mas abrir mão de seus longos anos de estudo e trabalho duro para ficar em casa e cozinhar é absurdo. Nós estamos dividindo as tarefas em casa e estamos em pé de igualdade desde sempre. Simplesmente não consigo lê-la. Talvez ser médica não seja para ela? Ou talvez ela tenha ficado entediada. Simplesmente não entendo. Quero que ela faça o que a faz feliz, porque eu realmente a amo, e ela é meu mundo. Mas parar tudo e jogar fora a chance de ter um dos empregos mais respeitáveis do mundo, só para ficar em casa e fazer tarefas domésticas, realmente vale a pena? Talvez eu esteja fazendo as perguntas erradas. Talvez ela esteja tentando me dizer algo e eu não esteja captando. Eu queria poder ler a mente dela. Eu simplesmente não entendo. No final do dia, eu só quero saber o porquê e talvez convencê-la do contrário. Por mais que eu ache que é uma má ideia, ainda é a vida dela. Mas eu não acho que eu serei capaz de me perdoar se eu a deixar jogar sua carreira fora. Comentário relevante. Eu me preocupo com a falta de comunicação entre vocês duas. Ela está expressando um desejo, mas não está dizendo por quê. Você quer adivinhar o motivo, mas não quer perguntar a ela por alguma razão? Você também quer dissuadi-la sem nem mesmo saber a razão dela. Você é totalmente contra, independentemente do motivo, ou é totalmente contra porque está fazendo grandes suposições sobre o motivo. Resposta da OP. Devo admitir que minha reação inicial não foi muito boa. Eu tinha dado a ela todos os motivos pelos quais não é uma boa ideia jogar seu trabalho duro fora desse jeito, e presumi os possíveis motivos por conta própria. Obrigada por apontar isso para mim, pois eu não fui capaz de perceber isso sozinha. No momento, eu só pensei no que eu pessoalmente achava que seria bom para minha esposa, em vez do que ela acha que é bom para ela. Mais uma vez, agradeço sua honestidade. Atualização em 15 de julho de 2024, 6 meses depois. Olá, pessoal! Percebo que já faz um bom tempo desde que fiz a última postagem e peço desculpas pela demora em atualizar. Minha esposa e eu estávamos passando por nossa própria jornada de cura, e eu simplesmente queria focar nela. No entanto, as coisas estão muito melhores agora. E tanto minha esposa quanto eu estamos contentes com nossas vidas. Aqui vai uma atualização bem longa e adequada para aqueles que estavam curiosos sobre como minha esposa e eu estamos agora.
Para começar, ela está trabalhando para terminar sua residência. Estou incrivelmente orgulhosa dela por ter persistido, mesmo com todas as probabilidades contra ela. Ela é incrivelmente trabalhadora e eu sempre estarei ao lado dela. Nos últimos meses, eu tive que revisar muitas áreas dentro do nosso relacionamento. Para começar, o estado do nosso relacionamento estava pior do que eu imaginava. Houve grandes eventos na vida dela que eu nunca teria conhecido se não tivesse quebrado a parede crescente entre nós. Minha esposa sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, e palavras de encorajamento simples sempre pareciam ser suficientes para aumentar sua moral. Então, presumi que esse ainda era o caso. Mas eu estava terrivelmente errada. Minha esposa precisava de uma amiga, um ombro para se apoiar, uma confidente e uma amante. Mas durante seu ano muito difícil, eu não fui nenhuma dessas coisas. Como esposa, eu falhei em dar a ela o amor e o apoio adequados que ela desesperadamente precisava e merecia. Ela não apenas estava esgotada, mas porque eu, sem querer, coloquei o meu trabalho antes dela, eu a feri profundamente. Nossa intimidade era praticamente inexistente. Nossas conversas nunca iam além de assuntos superficiais, e às vezes, a única vez que nos víamos era quando uma de nós já estava dormindo há muito tempo. Sempre que eu perguntava se ela estava bem, ela sempre me dizia que estava. O que eu duvidava. Mas como eu não queria pressioná-la, parei de perguntar. Foi aí que cometi meu maior erro. Perguntar não era o suficiente. Eu fui tola. Nós mal nos víamos e, quando dava, fazíamos algo juntas. Trocávamos palavras de carinho ou aproveitávamos a presença uma da outra. A intimidade parecia algo muito distante entre nós. Como uma idiota, pensei. Bem, eu perguntei se ela estava bem e ela disse que sim. Meu trabalho aqui está feito. Nunca tentei dar a ela a garantia de que eu era alguém em quem ela podia confiar, que eu estava pronta para sentar e ouvir, que ela poderia reclamar comigo sobre a mesma coisa repetidamente e que eu ainda ouviria com a mesma atenção. Durante um momento de grande estresse, eu era tudo, menos útil. A distância entre nós estava crescendo muito rápido, e foi somente depois da insistência dela em se tornar uma dona de casa é que esse véu foi levantado. Graças à minha postagem inicial, recebi muitas críticas úteis tanto online quanto na vida real. Foi preciso muita reflexão pessoal. Inicialmente, pensei que aplicar o que me foi dito seria moleza, mas me ver lutando para me aproximar dela me fez perceber o quanto realmente nos distanciamos. Pequenas coisas como seu cabelo, as bolsas sob seus olhos ou até mesmo sua escolha de roupas mudaram. Minha esposa sempre foi alguém que gostava de se vestir bem. Cores pastéis são suas favoritas. Brincos estranhos que ela encontra sabe-se lá onde. Sapatos, maquiagem, doces. Pequenas coisas que faziam parte dela. De repente sumiram. Novamente, tentei argumentar que, como ela trabalha em um hospital, sua escolha de estilo provavelmente era limitada, mas mesmo quando ela estava em casa, ela estava diferente. A culpa estava me comendo viva. Minhas mãos formigavam de dor só de pensar no fardo que ela devia estar carregando sozinha. Decidi parar de agir de forma alheia. Mesmo que eu tivesse que fazer algo que eu considerasse estranho ou anormal, eu iria em frente porque ela merecia algo melhor. Comecei a iniciar uma intimidade simples, como simplesmente segurar a mão dela ou trabalhar na mesma sala que ela. Eu não perguntava mais se ela estava bem, mas em vez disso, a deixava saber que eu sempre estaria lá para ela quando ela precisasse de mim, e que ela é minha prioridade. Embora tenha demorado um pouco, consegui convencê-la a confiar em mim novamente. Nós repensamos a coisa de dona de casa depois de alguns meses. Ela admitiu que esse sentimento veio de uma profunda sensação de solidão, estresse, sensação de esgotamento e testemunha da morte de uma criança. Foi a primeira vez que ela testemunhou uma morte gradual e inevitável, e se apegou bastante à criança e à mãe dela, que por acaso tinha a nossa idade. Isso tornou toda a tragédia ainda mais dolorosa. No entanto, minha esposa ainda é médica, e as coisas acontecem rápido. Ela tentou esquecer e seguir em frente, mas a percepção do peso que ela carrega como profissional de saúde meio que se tornou um fardo. Ela começou a questionar seus anos de estudo, suas habilidades e sua competência.
Coisas das quais ela tinha muito orgulho se transformaram em inseguranças. Eventualmente, ela encontrou algum conteúdo esteticamente agradável sobre a vida de uma dona de casa no YouTube. A ideia de nunca ter que passar por tanto estresse e desgosto parecia tão libertadora para ela. Não ter mais que ver crianças sofrendo e concentrando-se em si mesma, em sua casa, em sua vida pessoal e em nosso relacionamento. Para ser totalmente honesta, eu não sabia como confortá-la. Para começar, não sou uma profissional de saúde. Sempre que eu olhava curiosamente para suas anotações, minha cabeça começava a girar ao ver palavras que pareciam tão estrangeiras. Nossas carreiras são muito diferentes uma da outra, e eu não sabia o que seria apropriado dizer. O que se poderia dizer a alguém passando por esse tipo de sofrimento? Com meu conhecimento limitado, eu disse a ela que ela não deveria carregar esse fardo e se culpar. As pessoas são rápidas em correr para os médicos sempre que sentem os menores sintomas, porque sabem que um médico sabe mais e que ela naturalmente trazia conforto, uma sensação de alívio e segurança. Para mim, ela não é diferente de uma super-heroína. A alegria que ela trouxe para aquela criança ficou com ela até seus momentos finais, e isso é algo de que ela deveria se orgulhar. A criança conseguiu viver um pouco mais e experimentar muito mais alegria por causa da sua gentileza e perícia. Revisamos essa conversa muitas vezes e toda vez eu a ouvia. Eventualmente, ela ganhou muito mais confiança. Ela confiou em sua supervisora também, que trabalha na área muito antes de qualquer uma de nós nascer. Vê-la melhorar dia após dia me deixou incrivelmente feliz. Nosso relacionamento está num ótimo momento agora. Adoro ouvir sua voz, vê-la, estar perto dela e estar lá por ela. Senti muita falta disso. Não sei como ficamos tanto tempo sem nos falar direito. Ela é minha melhor amiga, minha família. Quero dizer que gostaria de ter sabido o que fazer antes, mas acredito que todo esse incidente foi necessário. Ele nos aproximou muito mais. Somos uma família, e falar sobre assuntos pesados não deveria ser estranho entre nós. Aprendi muito sobre minha esposa, sobre mim mesma e sobre nosso relacionamento. Estou muito feliz com a maneira como as coisas estão indo. Embora ainda estejamos ocupadas, sempre encontramos algum tempo para nós mesmas. Recentemente adotamos 2 gatos. Sei que muitas pessoas sugeriram que talvez minha esposa estivesse querendo ter filhos, mas garanto que nossos gatinhos definitivamente nos ensinaram que crianças provavelmente não são para nós. Pelo menos não por enquanto. Obrigada novamente por serem tão gentis e honestos comigo. Estou animada para aprender mais e aprofundar nossa conexão emocional e só consigo ver um futuro mais brilhante pela frente. Epílogo de uma jornada. Em um mar de narrativas repletas de desfechos melancólicos ou inconclusos, deparei-me com esta pérola. Uma história despretensiosamente profunda que celebra a essência do companheirismo, do amor genuíno e da dedicação mútua. Este relato não apenas ilumina o caminho para um final feliz, mas também serve como um farol de esperança para casais, lembrando-nos que, em meio às tempestades da vida, o verdadeiro tesouro reside na conexão que cultivamos com nosso par.